Deus permitiu que viéssemos à igreja e sempre vivemos em oração. Mas de maneira especial eu pedi a Deus que me permitisse sair do sítio. Essa semana a estrada foi trabalhada. O amém tem de vir depois que Deus responder a oração, porque a chuva de ontem destruiu a estrada. Então, para sair, tentamos com um carro, não conseguíamos, tentamos com o outro, e ele veio assim na base do empurrão, demoramos para sair. Mas pela graça de Deus estamos aqui. Eu tenho vindo pouco à igreja e vindo com dificuldade, e eu estou dizendo isso por uma razão específica para ficar gravado, mas as tribulações que acontecem na nossa vida, ainda assim, tem um momento de contentamento, de alegria. A carta aos Filipenses, sempre que eu digo que estou escrevendo sobre, ou pregando sobre esta carta, alguém fala, aquela da alegria. Não, alegria é nome de uma música antiga. A carta é sobre tribulação, sobre necessidade. Paulo estava em necessidade e recebeu uma oferta desta igreja e teve a sua necessidade suprida. E ele mesmo escreveu nesta carta que havia problemas além do sofrimento de ordem física ou moral. Havia problemas entre as pessoas da igreja. Duas senhoras que estavam brigando, duas líderes da igreja, discutindo. Aqui para mim, eu acho que uma era regente do coral e a outra era a diretora da SAF. E discutiam quem é que mandava mais. Uma era casada com um presbítero tesoureiro, a outra era com um presbítero simples. Esses problemas da igreja são os problemas da nossa vida, problemas da vida no mundo de pecado, problemas da nossa carnalidade. Eu reclamo muitas vezes de problemas que tivemos ao longo do ministério, mas não deixo de pensar na minha culpa. Nas vezes em que eu não falei bem de uma pessoa, até falei mal de uma pessoa. É fácil reclamar quando a gente sofre uma injustiça. Às vezes a injustiça é culpa nossa, mas ainda assim sofremos. Então Paulo não está olhando romanticamente para a vida e dizendo que o céu é azul e a felicidade até existe. Ele está olhando com realismo, mas um realismo com esperança, como convém aos cristãos. E ainda assim, ele diz, fiquem contentes com o que Deus está fazendo. Não se desesperem, não se entristeçam demasiado, porque Deus está realizando uma obra. Então, chegando no final da carta, e aqui é importante, ele diz, capítulo de número 4, versículos 21 a 23. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os crentes
Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vou iniciar aqui do começo, do fim. Ele diz no versículo 23, a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Eu costumo assinar minhas cartas ou as mensagens com uma palavrinha, bênçãos. E uma vez alguém me falou, mas não é meio assim, querer pedir bênção de Deus? Às vezes não é só isso. A minha saudação de bênçãos é aquela que a palavra de Deus diz, bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o pedido de que Deus nos cubra com aquilo que Ele já nos deu e de que nós tenhamos certeza de que somos abençoados em Cristo. Abençoados com a salvação, abençoados com o que esta salvação importa, com o relacionamento de amor, de fidelidade, que Deus nos dá e que nós usufruímos e temos de uns para com os outros. E este relacionamento é de graça, é pela graça de Deus. De mim mesmo, eu não tenho nada de bem. Sou mau, eu costumo ficar irado, às vezes amargurado, se permito que esta ira domine meu coração, mas Deus me dá a graça de reconhecer o meu pecado, de me arrepender. E se você peca contra mim, Deus me dá a graça do perdão. A graça do perdão que provoca o fortalecimento do relacionamento. Contentamento com o que Deus faz na nossa vida. E a limpeza do caminho para que você venha ou eu vá e nos encontremos em Cristo Jesus. É pela graça. Não pelo que eu sinto, mas pelo ambiente de graça em que Deus nos coloca. A segunda coisa aqui, a terceira aqui é, Paulo diz, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Não é chegar aqui e dizer, ô turminha aí dos jovens de 0 a 80 anos, tá tudo bem, viu? É cada um. É o José, é o João, é o Vadislau. Ele diz, saudai a cada um com esta bênção. E depois ele diz ainda, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Eu levo outras pessoas a pensar de cada um da maneira como Deus quer. O jovem recruta não é exatamente militar, ele é um civil que foi posto como militar. E o sargento chegou à frente dele, ele sempre tinha figuras de autoridade, era o presbítero, o diácono, ali era o sargento. E o sargento começou a dizer, oh, seu ordinário, seu vagabundo, seu isso, seu aquilo. E o moço crente orando, Senhor, me dá alguma coisa para falar que não maltrate, que não... Finalmente o sargento terminou e disse, você tem alguma coisa a dizer? Ele disse, sim, sargento, o senhor fala muito bem o que o senhor quer. De alguma forma eu posso encontrar uma virtude que eu diga, não é necessário que eu pense que todo mundo está certo. Não é preciso que eu não sofra. Mas se eu tiver que falar com mais alguém, eu quero falar alguma coisa de virtude.
e levar outros a proceder da mesma forma comigo. Assim, se você se aproxima para falar mal de alguém, eu posso dizer, por favor, não fale mal. Diga alguma coisa boa a respeito dessa pessoa. Porque eu não quero ser induzido a um julgamento que não eleve esta pessoa porque ela está em Cristo. E então Paulo diz, todos os santos vos saúdam. Cada um e todos. Há um tratamento com o indivíduo, há um tratamento com a coletividade que Paulo quer dispensar. Então eu gostaria de iniciar aqui demonstrando que a saudação final é coerente com a saudação inicial. Capítulo 1, Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz da parte a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele estabeleceu uma configuração. Quanto a mim e aos que são próximos de mim, somos servos de Jesus. E vocês são santos. Eu não estou sendo hipócrita. Tem uma pessoa aí que não gosta de velho. Não gosta de velho doente. Às vezes até não gosta da minha bengala porque já recebeu o prêmio. O que eu posso dizer? Graça e paz. Você é santo. Você está certo. Tudo que você disser de mal a meu respeito encontra respaldo na realidade. Eu sou. 2 pessoas me disseram isso hoje pela manhã. O diabo e Deus. O diabo disse que eu sou pecador e ele quer me chutar por causa disso. E Deus disse que é pecador, mas que a coisa não vai ficar sempre assim, vai melhorar. E ele me trata como santo. Se alguém pensa de maneira diferente, eu pergunto, da parte de quem que você veio? De Deus ou do diabo? E eu estou querendo dizer isso para que vocês se vejam assim. Se eu disser algo a seu respeito, seja humilde. Venha me interpelar direto, não precisa ser através de ninguém. Eu deverei tratar você como santo. Servo de Cristo e santo. Esta é a minha base. A base de que se você é salvo, você é justificado. E que há possibilidade desta conversa. Veja bem o que é que Paulo continua dizendo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 6. Eu vou me aproximar de você, Sebastião, Afonso, Pascuino, todos vocês, Dona Joana, Dona Antônia, todos, cada um e todos que são crentes, servos de Cristo Jesus e santos, estão sendo trabalhados e há uma promessa de que Jesus vai fazer chegar lá. Já muda todo o nosso relacionamento. Seu coração está tendendo para o bem. E todo o bem que há em nós, em Cristo Jesus,
deve ser considerado. Foi o que Paulo disse na carta a Filemão. E então ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de vós. Notem, é justo que pense daquelas duas mulheres que estavam brigando, dos que falavam mal de Paulo, dos que agiam contra ele. É justo que ele pense bem dessas pessoas. Uma vez eu já falei isso na igreja, há muito tempo, 50 anos atrás, uma jovem senhora disse: eu não tenho contato com o meu pai porque ele abusou de mim. Eu não consigo amá-lo. E eu disse: a Bíblia diz que você tem de amar. Mas como, pastor? E o meu sofrimento? Eu disse: você não precisa gostar dele. Amar é uma atitude de produzir o bem em relação ao outro, não importando a condição do outro. Amar é fazer o bem. Gostar é outra coisa. Nós devemos amar o inimigo. Alguém gosta do inimigo? Mas devemos amar, produzir o bem. Se a pessoa cair à nossa frente, levantá-la. Esta é a produção do bem. É justo que eu pense bem de todos, porque eu penso em Cristo Jesus, a quem nós servimos. E ele diz ainda: porque vos trago no coração, seja nas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque sois participantes da graça. Aí ele diz até: Deus é testemunha de que eu não sou hipócrita, de que eu penso em vocês. Nas minhas orações, a minha tendência é pedir pelos queridos, pelos amigos amados. E durante esse processo o Espírito me lembra que eu devo orar pelos que são considerados inimigos, pelos que têm mau querer. Isto eleva o conceito que eu tenho a meu próprio respeito. Eu ando já de cabeça baixa, não é porque eu estou com vergonha, não, é que a coluna está vergada. Mas eu não quero andar de espírito baixo. E quando eu peco e não me arrependo, quando eu falo mal dos outros, quando eu nutro amargura, eu me sinto mal, eu me sinto rebaixado. Eu brinco que às vezes eu nem preciso abrir a porta, eu passo por baixo. Mas se eu, em oração, oro pelos que me perseguem, oro pelos inimigos, oro pelos que me causam mal, eu elevo o meu espírito. E quando eu lembro do bem que há em nós, eu me lembro das pessoas que são queridas, eu me sinto melhor. Eu sinto que estou falando virtude. E é isso então que Paulo vai dizer depois, já no capítulo de número 3, ele fala: quanto aos inimigos da cruz de Cristo, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidamente eu vos dizia e agora vos digo, são inimigos de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre e a glória dele está na infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu. Assim, quando os inimigos perseguirem, ele diz: alegrem-se, fiquem contentes, porque esta é a oportunidade de abençoá-los. E quando nós abençoamos alguém, e ele é inimigo contumaz de Cristo, a promessa de Jesus é que a bênção retorna para nós. Então,
quando eu falo bem de você, querida, para todo mundo, eu me sinto bem. Mas sabe aonde que eu sinto que eu não sou hipócrita? Quando eu oro pelo meu inimigo. Aí aumenta a virtude do que eu disse a seu respeito. Porque eu consigo ver a realidade e abençoar os inimigos da cruz de Cristo. E dizendo, então, ele fala, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não é que não tem outras preocupações. Eu sei quando eu sou injustiçado, eu sofro. Eu sei quando sou perseguido, eu sofro. Eu sei que a igreja sofre perseguição, está colocada no mundo já sabendo que é um mundo de sofrimento e de perseguição. Mas Paulo diz, não permita que estes pensamentos sejam dominantes. Você não deve fugir, deve constatar o problema, o erro, o mal, o sofrimento, mas procure tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E assim, se procurarem estas coisas, tudo que é virtuoso, se algum louvor existe, isto é que deve reinar, isto é que deve abundar em nós. Uma pessoa me perguntou, pastor, até quando eu vou continuar orando por uma pessoa que causa muito mal? Minha resposta foi rápida, por causa deste estudo. Enquanto esta pessoa estiver na membresia da igreja, for irmão, enquanto a igreja não a disciplinar, nós devemos continuar tratando como santo, como servo. Quando a igreja disciplina alguém, aí então a palavra de Deus diz, separe e não trate como irmão, antes trate como iníquo. Então eu vou apedrejar? Eu vou distribuir cabos de vassoura para a igreja para bater nessa pessoa? Não! Como é que nós tratamos um iníquo? Como é que nós tratamos um homem que não é crente, uma mulher que não é crente? Oramos para que se converta. Produzimos bom testemunho para essa pessoa. Produzimos um testemunho virtuoso, respeitável, de louvor. E às outras pessoas, nós passamos a ideia de que todo ser humano é respeitável. Ainda que em pecado, por ser a imagem de Deus, por ser humano, esta pessoa merece respeito. No meu coração eu posso pedir a justiça de Deus sobre essa pessoa. E a justiça de Deus é envolta em graça. Deus é sempre gracioso. Se a pessoa for crente, ela retornará. Se não for, está entregue a Deus. Não sou eu quem vai ceifar. Então esta é a atitude de todos nós. É a atitude de que finalmente, irmãos, deixe que o pensamento seja ocupado pelo que é bom, pelo contentamento, pela alegria. E então chega um ponto final. O que aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste em mim, diz Paulo,
Isso praticai. Estamos num mundo hoje onde podemos ser vigiados literalmente 24 horas por dia. Se você veio para cá, você foi filmado em muitos lugares. Não dá para fugir. Mas cristão já tem essa, né? A gente não pode nem pecar que tem um presbítero por perto. Não pode nem pecar que tem um irmão passando por ali. Outro dia, um grupo de jovens foi aí a passear e viu alguém lá na Avenida Paulista pulando que nem macaco. É fácil de ver. Cristão está vigiado. E se não estiver vigiado, estiver no segredo do quarto, ainda assim, Deus está lá. Não ponha medo nas crianças dizendo, que Deus está vendo. Não é isso. É que Deus está presente com graça na nossa vida. E mesmo no momento do meu pecado, Ele está lá, com graça. Assim, no que eu devo ser imitado? Eu, Vadislau, do que eu devo ser imitado? Olha, naquilo que é virtuoso, naquilo que é bom, naquilo que tem louvor, me imitem. E quando eu pecar, imitem o meu arrependimento. Imitem a minha oração, entregando a Deus, confessando o meu pecado. Se eu não confessar, me cobre, porque você estará me abençoando. Mas é esta a imitação dos servos de Cristo. E ele termina, e a paz, o Deus da paz, estará convosco. Essa paz é interessante. Não é a paz de ausência de guerra. Não é a paz de tá tudo bem entre nós. É a paz real. Eu discordo de você, você discorda de mim, eu pequei contra você, você pecou contra mim, mas a paz que Cristo fez na cruz está lá. Então tem sempre possibilidade de chegarmos às boas. O caminho está sempre aberto. Se alguém confessa o nome de Jesus, se alguém se arrepende, a paz de Deus restaura os relacionamentos, restaura as pessoas e as eleva ao mais altos céus. Eleva nos altos pensamentos de Deus, nos altos conceitos de Deus. Seria bom se a gente pudesse tratar todos assim. Nossa igreja sofre pouco. Aqui não tem, por exemplo, a diretora do coral brigando com a presidente da SAF. Aliás, não tem nem coral, nem SAF. Mas tem um grupo atuante de senhoras. E este grupo atuante de senhoras é tão forte que se todas quiserem fazer rocambole, nós seremos envolvidos nesse rocambole. Por isso que eu peço a Deus que as abençoe, que as torne sempre ternas, porque eu não quero ficar no caminho se elas ficarem bravas. Então a minha oração é sempre desta paz maravilhosa. Aqui tem um grupo pesado de homens, e eu não falo de peso, ainda que a minha médica tenha reclamado, quebrou a balança lá, não sei, mas não é deste peso. Aqui tem um grupo de homens cujas palavras valem. Se um homem aí diz alguma coisa, eu devo parar e verificar se ela é assim. Não são homens vazios. E eu peço a Deus que eu seja amigo deles, porque se não for... Mas peço mais, se eu errar, se eu pecar, estes homens deverão ser fortes para me abençoar, para me trazer a saudação, para trazer a mim a saudação da bênção e trazer a todos a bênção desta salvação.
Esta é a paz de Cristo Jesus. A paz que Cristo fez na cruz e que me traz a paz com Deus, que provoca a paz entre os homens. Eu saúdo a cada um. Meus companheiros e amigos saúdam a cada um. Os da casa de César, que não era exatamente família de César, mas soldados, serventes e outros da casa de César, saúdam também. Homens reais, nas suas profissões, saúdam. Que cada um saúde um ao outro e que Deus nos saúde. Amém.